para iniciar a aula, nós vamos orar e aí em seguida nós vamos trabalhar o conteúdo do módulo 6. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, pela noite de repouso, de descanso. Vem estar conosco, é o nosso último dia de aula nesta semana, mas ainda temos algumas atividades a cumprir. Ajuda-nos, nos dê também um bom final de semana. Em nome de Jesus nos pedimos. Amém. Muito bem. O módulo 6. No módulo 6, nós vamos para a segunda parte de categorias lexicais. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre a questão do substantivo e do adjetivo, né? Duas classes importantes na língua, onde o substantivo ele pode estar rodeado de elementos que ajudem na significação, que é o adjetivo, qualificando, informando, especificando, ou o artigo, determinando ou indeterminando aquele substantivo, né? Então, e aí a gente acabamos ainda, né, vendo os tipos de substantivos, o simples, o composto, o derivado, o primitivo, o próprio, o comum, e aí agora, o coletivo também, e aí agora a gente vai partir para duas outras classes também importantes, no momento que os gramáticos dividiram as palavras em grupos, tínhamos também duas outras, que são os pronomes e os numerais. Então, esse módulo 6 vai trabalhar exatamente sobre isso, tá? A questão dos numerais e dos pronomes. E assim como qualquer outra classe de palavras, vocês vão ver que também existe tipos de pronome e tipos de numerais, tá bom? Então, a partir da página 43, nós vamos notar que eu quero que tu pegue um lápis agora ou uma caneta marca-texto, e na página 43 tem o tópico número 1, pronomes na produção de sentido. E ali já tem a definição. O que é pronome? Pronome é a classe de palavra variável. Então, quando fala variável, você pode fazer uma flechinha e colocar assim, ó, gênero e número, tá? Então, ele varia em gênero e em número. Como assim? Ele pode, por exemplo, no possessivo, eu ter a expressão meu e minha. Então, teve a flexão, né, a variação de masculino e feminino. Também tem a de número, que é a questão do singular e plural. Então, eu digo meus e minhas. Então, por isso que ela é uma classe de palavra variável. Então, anota aí. Varia em número, singular e plural, e em gênero, feminino e masculino. E essa classe ganha significação quando? Aí você pode marcar aí. Quando ele retoma, substitui ou ainda acompanha o substantivo, frequentemente relacionado à pessoa do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Mas, vejam só. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente escrever. Nós temos as pessoas eu, tu e ele. Esses aqui, essas pessoas do discurso, são os pronomes pessoais do caso reto. Sabe aquela expressão que a gente às vezes se brinca aí do papo reto? É mais ou menos isso. Eu e tu e ele, tá? Assim como, veja que eu disse que o pronome, ele tem uma variação em número e em gênero. Então, observa, eu, tu e ele são as três pessoas do discurso. A primeira, que se refere a mim, né, eu. A segunda, a ti, que é tu. E a terceira, a ele. Essa é a forma do singular. No entanto, esses pronomes podem aparecer no plural. O plural de eu é nós. O plural de tu é vós. E o plural de ele é eles.
Então, a gente vai observar isso, tá? Que o primeiro tipo de pronome que vai ser dito aqui, você tem inclusive uma tabelinha ali na página 43, é a questão dos pronomes. Eles podem estar substituindo um nome. Então, eu digo assim, ó, Camila veio na minha casa. Ela queria ver os meus cadernos. E aí eu vou observar o seguinte, que esse pronome, ele, varia na expressão ela ou elas, tá? Então, eu substituir. Ou eu posso retomar mais tarde no segundo parágrafo. Ou ainda pode acompanhar. É o caso dos pronomes adjetivos. Eu digo meu carro. Então, não é apenas o carro, é o meu carro. Então, além de lhes dar uma ideia de posse, ele também tenta adjetivar. Por isso que existem a classe dos pronomes que podem dar uma ideia de acompanhar o substantivo. E quando ele acompanha o substantivo, ele acaba dando uma qualidade a mais para esse substantivo, tá? Então, aqui, o que eu gosto sempre de ver quando eu estou estudando? Os tipos de pronome. Veja pelo nome. Pessoais, então ele lembra pessoa. Os pronomes pessoais, eles se dividem em três. Os pronomes do caso reto, os pronomes de tratamento e os pronomes oblíquos, como está ali na tua apostila, tá? Os do caso reto desempenham a função sintática de sujeito. Ok? Ela viu o namorado. Ou ainda, né, pode estar ocupando também como complemento do verbo. Então, veja que os pronomes, eu digo assim, ó, ele comprou uma blusa para mim. Esse para mim completa o verbo. Ele é um pronome oblíquo. O que o pronome oblíquo vai ser? Aquele que se refere a essas pessoas, no caso reto. Me, te, ti, contigo, consigo, conosco, convosco. Tá vendo ali na tabela? E os de tratamento, aqueles que têm um trato mais formal. Vossa senhoria, senhor, senhora. Os possessivos lembram posse de alguma coisa. Mas aí tem que cuidar, porque essa posse também pode estar acompanhando, né? E dando uma ideia de característica. Os demonstrativos demonstram. Então, os demonstrativos, eles têm a ver com a distância que as coisas estão do interlocutor, tá? Esse, este ou aquele. Os indefinidos lembram dos prefixos? O que é o in? Não. Então, ele não consegue definir muito bem alguns elementos. Então, eu digo assim, ó, todo mundo terá que fazer a prova. Quando eu falei todo mundo, eu indefini. Eu não falei o nome de cada um de vocês. Ou eu digo assim, ó, alguém não fez a tarefa no classe. Então, eu acabei indefinindo. Algo está errado. Então, eu indefino através de um pronome. Às vezes intencional, ou às vezes realmente porque eu desconheço quem é esse alguém. Os interrogativos, eles estão presentes nas interrogações, e os relativos fazem uma relação com algum outro termo anterior à frase. Vamos ver melhor agora aqui. Então, os 6 tipos de pronome pessoal, do caso reto, como eu acabei de falar, aqui estão eles, os oblíquos e os de tratamento, que a tua apostila também fala na página 43. Vai na página 45. Na página 45, você vai observar que nós temos os pronomes de tratamento. Se você está aí com o seu telefone em mãos, você pode ver que tem um QR Code ali na página, onde você pode estar vendo todos os tipos de pronomes de tratamento que tem e ali as suas explicações. Mas aqui nesse slide já mostra alguns, ó. Pronome de tratamento, senhor, senhora, senhorita, você, vossa alteza, vossa reverendíssima. Então, nós temos um trato um pouco mais refinado aqui, quando eu estou falando com as pessoas, tá? Demonstra que eu não tenho tanta intimidade quanto no caso reto. Possessivo, meu, teu, tua, nosso, vosso, e as suas flexões, percebam que eles têm a variação, talvez não em todos, mas na grande maioria, no plural e no gênero. O demonstrativo, este, esta, esse, essa, aquele, aquilo.
O indefinido, algum, algumas. E a apostila, o autor vai colocando para ti na página 46, os demonstrativos. Na página 48, os indefinidos, os possessivos. E na 49, os relativos. Tá? Os interrogativos, qual, quais, quanto, quanta, que, quem. Claro que o interrogativo é mais fácil de identificar porque ele vem com aquele pontinho de interrogação. Só mesmo quando as interrogações são indiretas, e pode ser que não dê muito bem para observar. O relativo, o que nós mais usamos é o quê? É como se ele fosse um coringa, né? Mas esse onde, o qual, a qual, cujo, cuja, são pronomes que fazem uma relação com outro termo da oração, tá? Então, aqui estão os pessoais, ó. Todos eles, o eu, né? Eu me perguntei como essas coisas podem acontecer comigo. Então, veja que tudo isso se refere à pessoa eu. Assim tem o tu, assim tem o ele, o nós, nosso, vosso, convosco, né? Esses elementos aqui, que todos eles fazem referência à pessoa, tanto demonstrativo, possessivo, o indefinido, eles vão sempre ter como base os elementos do discurso, que são os pronomes do caso reto. E aí aqui tem a tabelinha dos pronomes de tratamento e algumas abreviaturas, tá bom? Então, você. O você é importante a gente pensar que o você, ele veio de um pronome de tratamento, tá? Que era utilizado mais aí na parte, lembram aí da escravidão ali, né? Onde os portugueses recém estavam aí conquistando a nossa terra. E aí a gente vê o quê? Que esse era um pronome utilizado de uma forma um pouco mais formal no trato com pessoas que tinham um certo nível assim de conhecimento entre um e outro. No entanto, esse pronome, ele não, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Ele não desapareceu. A gente apenas reformulou ele. A gente pegou a primeira sílaba de vossa e a última, e então nós acabamos formando o você. Ok? Esse, então, é um pronome de tratamento. Então, por isso que dizer que o gaúcho fala errado, porque fala o tu, não é correto dizer isso. A gente fala certo. O que a gente fala errado é o verbo junto com ele. A gente fala tu foi. E, na verdade, seria ele foi. E tu, na verdade, seria tu foste. Então, a gente erra aqui, tá bom? A gente não erra no pronome. A gente erra exatamente no verbo. É tu foste e não tu foi. Então, aqui no vossa mercê, usar o você é correto também. A gente vai usar com o verbo da terceira pessoa. Você foi. Então, por isso que fica mais fácil da gente acabar falando esse pronome ao invés de falar o tu, né? Porque o tu tem uma conjugação mais difícil. Então, veja, o você, ele ainda está conosco, a abreviatura é V, e o plural é 2 Vs, usado hoje para o tratamento íntimo e familiar. Depois, senhor e senhora, temos a abreviatura aqui, que vocês já conhecem, pessoas com as quais mantemos um certo distanciamento mais respeitoso. Então, geralmente pessoas com mais idade, pessoas que eu não tenho tanto conhecimento, se a pessoa é mais velha do que eu, se a pessoa já é casada, se a pessoa, entendeu? Então, eu uso esse trato aqui, geralmente professores, que mais? Pessoas que eu vejo pela primeira vez e eu penso, é mais velha do que eu. Então, a gente acaba usando esse trato mais respeitoso, tá? Ele é um trato mais respeitoso. Vossa Senhoria, pessoas com grau de prestígio maior, usualmente empregamos em textos escritos, como correspondências, ofícios, requerimentos. Então, esses aqui que vão aparecer agora para baixo, é aqueles de fino trato, tá bom? Nos quais eu vou me dirigir a pessoas com alguma autoridade. Vossa Excelência, por exemplo, utilizamos para presidente da República, senadores, deputados, embaixadores. Por mais que nós não gostemos de algum político, é essa a referência
no trato com eles, tá bom? Se você vai falar com eles, se você vai mandar um ofício, uma carta, é essa saudação, digamos assim, ou a nomenclatura para ser usada ao se dirigir a essa pessoa. Vossa Eminência, uso de cardeais. Vossa Alteza, esse aqui a gente vê bastante por causa dos filmes, né, de príncipes e princesas. Vossa Santidade, o Papa, também vemos bastante, né? Vossa Reverendíssima, sacerdotes e religiosos em geral. Vossa Paternidade, superiores de ordens religiosas. E Vossa Magnificência, reitores de universidade. Então, esse aqui, por exemplo, da universidade, você vai ver bastante quando você for numa formatura de grau, né? Porque daí as pessoas vão se dirigir à Vossa Magnificência, o reitor da universidade e tal. Então, não é do dia a dia, é um grau de prestígio maior. Geralmente é alguma autoridade, ou na igreja, ou na política, ou em determinados pontos aqui educacionais e tal, tá? Mas os pessoais, então, eles se dividem em 3. Nos oblíquos, retos e de tratamento. Isso é importante, tá? Agora, os possessivos, eles são aqueles que você já conhece. O que nós precisamos saber é que eles são variáveis no plural, olha aqui, e no feminino e masculino, tá? Teu, tua, meu, minha, vosso, vossa, ok? E seus plurais. Em português, os possessivos indicam posse e podem ser determinantes ou pronomes. Então, como eu falei para vocês, como que eles podem ser pronomes quando eles substituem o nome? Camila veio na minha casa. Ponto. Ela queria ver meus cadernos. Então, esse ela retoma Camila. Agora, determinante, eu digo aqui, ó, quando precedem a um nome. Então, eu digo o meu pai. Então, é como se eu estivesse caracterizando ou determinando de quem é o pai. Então, esse possessivo, ele indica posse, continua indicando posse, mas é algo mais para caracterizar o substantivo. É a mesma coisa que acontece na língua espanhola, tá? Ou ele substitui o nome, e aí é chamado de pronome, ou ele acompanha um substantivo, ó, está ao lado de pai. Então, ele acaba sendo um possessivo adjetivo. Depois nós temos os demonstrativos, tá? Que são esses aqui. Aí é importante que tu vejas o seguinte. Eles dão ideia... Marca aí na tua apostila, tá? Eles dão ideia de distância. Tô mal hoje no escrito aqui, mas vai dar certo. Distância. Distância do quê? Do interlocutor. Da pessoa com quem eu estou falando. Tá bom? Então, e veja, também pode ser no momento da minha escrita. Eu tenho que cuidar aqui. Quando eu estou no texto, eu preciso fazer uma referência, e quando eu estou aqui no meu tempo e no meu espaço, conversando com alguém. Então, este, esta, isto, seus plurais, esse isto é mais neutro, né? Então, quando que eu uso este e esta? Quando indica algo próximo de quem fala. Então, isto, este lápis é meu. Está aqui na minha mão. Este lápis é meu. Então, está próximo, né, de quem fala. Indica geralmente o tempo presente, atual. E no texto vai se referir a algo que vai ser dito. Tá bom? Ou que vai ser escrito. Então, esta aula é de português. Ok? Agora, esse e essa, quando que você usa, tá? Geralmente é utilizado quando está não perto, mas próximo. Então, é a questão da distância. Então, eu digo, essa caneta que está a 1 metro de mim, essa, porque está próximo, mas não está junto de mim, ok? Indica, né, o que está próximo do outro. Então, estamos nós aqui, né? Então, este é meu lápis, esse é o seu. Tá? Marcam um tempo já quase que passado, porque demanda uma distância. Geralmente, no texto, é para dizer algo que já foi dito antes no texto, ok?
O menino parecia triste. Esse continuava chorando. Tá bom? Já foi dito. Agora eu vou trazer algo novo, vou usar o este. Aquele, aquela e aquilo é algo que está muito longe, tanto de quem fala, quanto quem está escutando aqui no meu discurso. Então eu digo assim, ó, este lápis é meu, esse é o seu, e aquele azul que está com a diretora é o da educação adventista que eu gostaria de ter ganho com o diamante na ponta. Então é aquele que está longe de mim, está longe de nós dois aqui que estamos nesse diálogo, tá? Então indica um tempo distante, bem anterior ou posterior ao momento da fala. No texto vai indicar um elemento referido anteriormente a outro. Então é uma coisa que está bem distante, né? Então aquele momento em que foi dito que a Camila queria ver os meus livros, veja, eu faço uma referência a algo que já foi dito bem distante do momento em que eu estou escrevendo ou falando, tá? Então é importante você pensar que os demonstrativos que estão ali na página 46, eles dão uma ideia de coisas em relação ao espaço e ao tempo que as coisas têm dentro de um discurso, tá? Depois nós vamos para os pronomes relativos. São aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a eles, tá? Então eu digo assim, ó, o jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. O que está estranho nessa frase aqui? Está estranho essa repetição do mesmo substantivo, do mesmo artigo. Então, para que eu não precise criar essa coisa estranha na fala, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso fora, mas eu vou agregar um pronome relativo que mantenha uma relação com aquele mesmo elemento que está no início. Então, o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Então, eu acabo trazendo esse elemento para dentro, ou melhor, que mantenha uma relação com um termo bem próximo anterior. Então, por isso que é assim, ó, ele substitui um elemento, um substantivo que já foi dito. Veja, esse que decidirá já foi dito, que é o jogo. É o jogo que decidirá o campeonato. Então, eu acabo trazendo essa parte para mais próxima do substantivo, porque é ele que eu estou retomando, é ele que eu estou fazendo uma referência. O que a gente tem que cuidar muito? Que o meu texto não fique recheado de ques, que cause um queísmo, tá? Que é quando eu começo a dizer, o jogo que será no domingo que fará muita felicidade para nós que sempre estivemos juntos desse grupo, que então esse que, cuidar com isso. E vou observar a variedade de outros pronomes que podem causar relação. Porque ainda temos um outro ponto. O que na língua portuguesa, a gente vai ver isso no terceiro ano, o que ele pode ser muita coisa na língua portuguesa. Ele pode ser um sujeito, ele pode ser um objeto, ele pode ser uma interjeição. Que? Não fiz o tema ainda. É uma interjeição de espanto, né? Ele pode ser de pergunta, né? O que você está fazendo? Então, eu tenho várias possibilidades. Ele pode ser uma interjeição. Tem preposição. Tenho que estudar muito hoje. Tenho de estudar. Equivale à mesma coisa. Então, você tem que observar muito bem se esse que você está usando, ele está retomando um substantivo já encontrado na frase, para realmente não acontecer essas escritas aqui repetitivas desnecessárias. Tá bom? Você tem outros pronomes ali, como o onde, né? O que ali, o cujo, os quais, que faz essa mesma logística, tá? E aí depois nós temos os pronomes indefinidos. Então, como nós falamos lá no primeiro slide, o indefinido, ele não define, ele não diz exatamente o que é aquela coisa. Porque às vezes nós queremos uma rapidez na linguagem. Ou a gente não quer, como é que eu vou dizer assim, deixar a outra pessoa ruim, né? Então, é como se eu pensasse assim, ó, olha, a Denise não fez o tema. Como é que eu vou chamar a atenção dela na turma? Então, eu digo assim, alguém não fez o tema. Às vezes sai até irônico. Por quê? Porque às vezes a pessoa até olha para ti e diz, é alguém, né? Quer dizer, eu indefino
com uma certa intenção. Ou às vezes porque realmente eu não sei, tá? Existem alguns pronomes que são variáveis no plural, no singular, no feminino e no masculino, tá? Algum, alguma, alguns, nenhum, nenhuma, toda, todo, todos, todas, outro, outra, outras. O importante é que você perceba que eles se referem a coisas ou a pessoas em determinados contextos, tá bom? E existem os invariáveis, que não têm uma forma no plural e nem no feminino, como algo. Não existe alga, porque alga, você já vai pensar lá na biologia, tá? Tudo, nada, quem, alguém, ninguém, cada, que. Então, esses pronomes, você tem que cuidar, porque existem os que variam, quanto, quanta, quantas, qualquer, quaisquer, qual, quais, uma, umas. Eles variam, sendo indefinidos, ou não variam. Então, existem alguns que não vão variar. Então, essa é a possibilidade do pronome. Veja, ele substitui nomes, ou retoma nomes, tá? Ou acompanha nomes, e ele pode demonstrar a distância das coisas que eu estou falando, ele pode indicar a posse daquilo que eu possuo, eu posso indefinir um elemento da minha frase, eu posso, inclusive, fazer uma retomada de um termo já dito, e eu posso me referir às pessoas do discurso. Agora nós partimos para um outro conteúdo, tá? Da apostila, que é a questão dos numerais. E aí você já pode estar na página 49. Quando nós falamos aqui em números ou numerais, é importante que a gente defina na nossa mente o conceito deles, tá bom? Quando nós estamos principalmente na aula de matemática. Ai, professora, que desnecessário esse conteúdo. Não, é só a gente conhecer como que a gente escreve, como que a gente organiza isso, porque os números, eles fazem parte da nossa vida, né? A gente quantifica muita coisa e a gente representa isso através de um símbolo, que é o numeral. Então, vejam, o conceito aqui neste post aqui, número representa a quantidade. Então, eu tenho 3 gatinhos aqui, é a quantidade. E o numeral é o símbolo que eu usei aqui. Então, eu tenho o número, que é a quantidade, e o numeral, que é o que simboliza essa quantidade, tá? Então, por isso que tantas vezes as crianças lá de ensino fundamental, elas acabam parando com a professora, até botei algo aqui bem infantil, para a gente lembrar do que as professoras fazem com a gente. Elas pedem para a gente separar tantos palitinhos, para a gente botar o número certo nas quantidades. Viram? Lembram disso? Às vezes em inglês tem isso, às vezes em português tem isso, em alguma atividade de leitura, em matemática tem isso, e lá em ciências vai ter uma atividade parecida, porque a gente quer criar na criança essa ideia de que uma quantidade pode ser representada através de um símbolo. Então, por isso, tantas atividades assim. E aí, a gente vai parar e agora conceitar. O que é o numeral? É a palavra que indica, né, os seres em termos numéricos, quantidades, tá? Então, eu vou representar essa quantidade através do numeral. Isto é, que atribui quantidade aos seres ou situa em determinada sequência, que é o caso dos ordinais. Então, os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Eu quero café duplo. E você? Ou, a primeira pessoa da fila pode entrar, por favor? Então, note que esses números, eles traduzem palavras, né? Traduzidos em palavras, eles expressam uma relação de quantidade ou de ordem na nossa vida, no nosso dia a dia, tá bom? Eles ainda podem ser representados por alguns numerais coletivos, como década, dúzia, par, ambos, novena, etc. Tá? Parte da nossa vivência, a gente também acaba aprendendo a questão dos números romanos, certo? Essa representação com letras que, na verdade, simbolizam um número, uma quantidade. Então, muitos deles, você já vai observar que ele tem a ver, inclusive, com aquilo que a gente consegue fazer com os dedos. 1, 2, 5, né? Mais aberto, a mão aberta, 3. Então, por que a gente acaba tendo
de estudar estes numerais aqui, romanos, essas letras, que é tão difícil para a gente entender. Primeiro, porque foi a partir dos romanos que nós começamos a ter uma representação de contagem, tá? Então é importante a gente dar esse presente para eles, no momento que a gente para estudar e a gente revê o ganho, né, que esta civilização deu a nós, que é a possibilidade da gente representar essa quantia, tá bom? O 50, olha aqui, ó, o 10, enfim. E aí, claro que outra coisa importante que a gente acaba vendo na aula é porque muitos de vocês já devem ter visto ou comprado, sabe aqueles relógios inteligentes, os smarts, né? Eles colocam, inclusive, a imagem de vários tipos de relógios que nós podemos ter. E um deles que a gente encontra é a questão dos números romanos. Muitos relógios têm essa possibilidade desses números. Imagina alguém perguntar as horas, você ganha um relógio desse, alguém pergunta para ti, e bem na hora o teu relógio, teu smart lá mudou sem querer para esse romano, e tu olha e tu fica parado e não sabe. Então é importante que você perceba que esses números aqui, eles expressam essa quantidade de horas passadas, né? Ou que estão passando. De igual forma, veja, você vai fazer como a gente fez no espanhol, divide esse relógio em um quarto em cada parte aqui, esse inteiro, e a gente vai observar que nós temos períodos bem definidos, né? Eu tive um relógio, inclusive, que tinha esse número romano aqui, esse número aqui, esse e esse. O resto do relógio era todo vazio. E alguém me perguntou assim, como é que tu consegue ver as horas nisso? Simples, né? Porque a gente tem essa ideia de que existe um todo de 12 horas ali, que ele está dividido nessa fração, e aí você começa a fazer essa contagem aqui, né? Para cá ou o que falta para lá. Também como a gente aprende no espanhol. E aí os números você vai ver, né? O 5 mais o 2 é igual a 7. O 10 mais o 3 é igual a 13. O 100 mais 10 mais 10 mais 10 é 130. O M, que equivale a 1000. O C, que equivale a 100. O D, que equivale a 500. Então, se vai fazendo estas somas para expressar a quantidade, né? E aí tem essa simbologia aqui em letras, tá? Então, a classificação dos numerais. Em cardinais, como a gente utiliza muitíssimo eles, 1, 2, 3, 4. Cuidado, porque alguns cardinais também têm uma forma feminina. Então, eu comprei uma caneta e não um caneta, tá? Eu vesti 2 blusas e não 2 blusas. Tem alguns que têm essa versão, essa possibilidade. Os ordinais, as primeiras alunas a chegarem ganharão um prêmio. Ou terceiro, 20º, 40º, por aí vai. Expressam uma ordem. Os fracionários expressam a fração de um tempo ou a fração de alguma coisa. E aqui é muito importante. Tinha o quê? Uns 10 anos, e eu fui fazer um pudim em casa. Coitado, meu pai foi muito querido porque aceitou a receita tão bem. Mas eu errei a receita. E fazer um pudim era simples. O pudim era misturar um pouquinho de leite com um pozinho de morango. E dava o pudim. Só que eu não sabia ler as frações. Sim, não sabia. E quando eu fui ler, eu botei 1 litro. E era o quê? Era uma quantidade, sei lá, tipo, não era nem meio litro, acho que era 1/4. Mas com uma mistura que tinha lá, sei lá. Enfim, eu sei que o troço ficou aguado, não ficou aquela textura de pudim. Por quê? Porque eu não sabia ler fração. Então, as frações, elas são importantes para o nosso dia a dia, né? Vai encher o tanque de gasolina, encheu 1/4 do tanque de gasolina, encheu todo, nossa, que horror. Então, é importante porque essa linguagem ainda está. A gente aprende lá na escola uma pizzazinha, né? Mas é importante que saibamos também como ver isso, porque nos nossos cálculos matemáticos podem aparecer exatamente esses elementos e eu tenho que saber qual é o numeral que representa 1/4, 2/3, 3/5, 1/12, enfim. Multiplicativos, dobro, triplo e por aí. Os coletivos, como eu falei, dezenas, centenas, dúzias, tá? Esses são os numerais. Então, é importante eu saber que o numeral, ele é quantificador.
tá? De coisas ou de tempo. Eles expressam uma quantidade exata, ou o múltiplo de uma quantidade, ou a fração de uma quantidade. Tá bom, gente? Esse foi o conteúdo de hoje, que é esse módulo 6 que trabalha essas duas categorias lexicais, que é a questão dos numerais e dos tipos de numerais e os tipos de pronomes. Tá bom? Façam os exercícios, eles são simples, só mesmo para a gente poder rever como faz, né? E na semana que vem a gente vai trabalhar mais especificamente exercícios com eles, tá bom? Que a teoria a gente já viu, acabou vendo nessa semana. Ok? Grande abraço para vocês e uma boa manhã de aula.